Bom, aqui na questão aqui da FUVEST, da USP, fala o seguinte, um circuito é formado de duas lâmpadas L1 e L2 em uma fonte de 6 volts e uma resistência R, conforme desenha a figura aqui. Então, aqui a gente tem uma voltagem 6 volts, né, que é a tensão total do circuito, uma lâmpada L1, uma lâmpada L2 e uma resistência ligado aqui, né, na lâmpada L2 em paralelo. As lâmpadas são acesas e funcionam em seus valores nominais, ou seja, em capacidade máxima, ou seja, L1 vai ter 0,6 watts e 3 volts, e L2 aqui no caso vai ser 0,3 watts e 3 volts. O valor da resistência R é quanto, né? Então, probleminha legal, ele quer saber quanto vale essa resistência aqui. Então, são problemas que eu até brinco, né? São probleminhas quebra-cabeça, né? Você tem que ir achando pecinhas por pecinhas e montando esse quebra-cabeça. Olhando para o circuito, lembrando que é uma associação mista de resistores, né? Tem que lembrar das propriedades série e paralelo para tentar resolver esse probleminha aqui. Bom, vamos lá, então vamos ler o que ele deu de informação para a gente. Ele falou que a lâmpada L1, então se a gente pegar aqui, por exemplo, a lâmpada L1, o que ele me deu de informação da lâmpada L1? Ele me deu o que é watt, lembra watt? Watt é potência, né? Então ele me deu a potência dessa lâmpada que vale 0,6 watts. O que mais que ele falou para a gente? Ele falou que a tensão elétrica vale quanto? A tensão elétrica vale 3 volts. Então, eu tenho a potência e tenho aqui a tensão. Ué, se eu tenho a potência e tenho a tensão, o que a gente pode calcular? A corrente que passa aqui, né? Então, já posso descobrir, por exemplo, quanto vale a corrente elétrica que passa aqui por L1. Então, brincando aqui de matemática, a gente vamos usar aquela formulazinha do PUI. Potência, no caso, é U vezes I, né? A potência aqui, no caso, a gente sabe que é 0,6. A tensão elétrica aqui, no caso, é 3 vezes o I. Então, pega o 3, está multiplicando, passa dividindo, né? Então, fica 0,6 dividido por 3. A gente vai saber, vai obter, desculpa, na verdade, a corrente. Então, isso dividido por isso vai dar exatamente 0,2 ampere. Então, eu já sei a corrente elétrica que passa aqui na lâmpada L1. Aqui na lâmpada L2 também dá para fazer a mesma brincadeira, né? Dá para descobrir, por exemplo, a corrente elétrica que passa por aqui, né? A corrente que desce. Lembrando que nesse pontinho aqui, a corrente elétrica ela vai quebrar um pouco para cá e vai quebrar um pouco para cá. Quanto a gente não sabe ainda, né? Mas que vai quebrar aqui um pouco para cá, um pouco para cá, vai, tá bom? Então aqui como é que fica, né? Então a potência ele nos deu, aqui no caso é 0,3 watts. Então a potência da lâmpada, no caso L2, vale 0,3, né? 0,3 watts. A gente também sabe qual que é a tensão elétrica, ele falou que é 3 volts, então mesma brincadeira, potência é U vezes I, a potência aqui no caso fica 0,3, a tensão é 3 volts, e a corrente da lâmpada L2 a gente vai descobrir. Então, 3 está multiplicando, passa dividindo, né? Então fica 0,3 dividido por 3. Então a gente vai obter que a corrente elétrica vai ser 0,1 ampere. Então aqui é a corrente que passa por L2, certo? Então aqui a gente sabe qual é a corrente que passa aqui, 0,1 ampere. Aí você já está percebendo, né? Acho que já percebeu aqui a brincadeira. Se aqui entrou, por exemplo, 0,2, né? Então se aqui a corrente é 0,2 ampere, né? E a lâmpada L1 pegou para ela 0,1, quanto vem para a outra aqui para o R, né? O restante, né? Qual que é o restante? 0,1. Porque 0,1 mais 0,1 tem que ser a corrente que entra, né? Então aqui, ó, quebrou para cá, quebrou para cá. Esse aqui entrou 0,2. Para baixo já veio 0,1. Só pode ir para o outro lado, né, o que está faltando, né? O restante, no caso 0,1. Porque 0,1 mais 0,1 tem que dar 0,2. Tudo bem? Então, por isso que eu falei, né? Um pequeno quebra-cabeça você vai tentando aí decifrar, né, a brincadeira. Porque temos que calcular a resistência. E para calcular quanto que vale essa resistência, a gente vai usar a primeira lei de Ohm, né? Uri. Aqui no caso, eu tenho que saber qual que é a para descobrir esse valor de R, eu tenho que saber quem? Eu tenho que saber o U e tenho que saber o I. Né? Eu tenho que saber essas duas coisas que eu não tinha no problema, né? Aqui, qual que é a tensão? Ele falou que a lâmpada L2, cadê L2 isso aqui? A voltagem é 3 volts. Se aqui é 3 volts, aqui também é 3. Por que é 3 a voltagem? Porque está em paralelo. Em paralelo, a voltagem é a mesma. Né? Então aqui eu sei que a voltagem é 3, a resistência a gente não sabe e a corrente acabamos de achar. Ela vale quanto? Vale 0,1. Né? Então,
pega o 0,1, passa dividindo, né? Então fica 3 dividido por 0,1, vai ser o valor de R. Portanto, isso dividido por isso vai dar 30, né? Vai dar 30 ohms. Portanto, esse é o valor daquela resistênciazinha lá que está aqui ligada aqui nesse elemento aqui do circuito. O que dá a alternativa D, né? Tranquilo?